O que vocês acham, gurias? Eu acho esperar uns 5 minutos. Então, eu queria primeiro agradecer o Zé Elig por ter aceitado, né, o nosso convite do Departamento do Científico para poder estar aqui nesse momento com a gente. Para quem não conhece, devem ter visto na divulgação, mas eu vou apresentar. Então, o Zé Elig, hoje ele vai falar para a gente sobre psicologia das massas e análise do eu, 1921-2021, a atualidade do texto freudiano. O Zelig Lieberman, então é médico, psiquiatra, psicanalista, analista de data da SPPA e professor do curso de especialização em psicoterapia de orientação analítica do CELG. Então eu vou passar a palavra para o Zelig para a gente poder aproveitar o nosso tempo e as contribuições, tá? As colegas também do científico vão me ajudar a coordenar assim, as atividades, né, o chat, quem quiser também colocar alguma questão ali, depois a gente vai abrir para questões, tá? Então, obrigada e uma boa atividade. Muito bem, então eu queria começar agradecendo o convite que a Karina, que entrou em contato comigo, a Karina Bruschi, né? Para participar dessa atividade, que eu aceitei com muito gosto, porque eu tenho uma relação bem longa com o IEP, né? Eu acho que eu já frequento o IEP há uns 15 anos, né? Dando seminário, grupo de estudos, participei de outras atividades científicas, então para mim é um prazer estar aqui, né? E poder dialogar com vocês, enfim. Então, eu tinha falado com a Karina, ela me falou de a gente escolher um texto freudiano e eu achei que, como faz 100 anos, esse ano faz 100 anos da publicação do Psicologia das Massas e Análise do Ego, do Eu, eu achei que valia a pena porque eu acho que tem muitos elementos da contemporaneidade, e ainda mais nos tempos ultra atuais, né, que a gente pode enxergar nesse texto freudiano. Tá? Esse Psicologia das Massas e Análise do Eu, ele é um texto que eu gosto muito desse texto, acho que ele é super importante. Ele ficou um pouco prensado entre além do princípio do prazer e o Ego e o Id, de 23, que são textos bastante básicos na transformação da teoria freudiana, mas é um texto bastante estudado, assim, e em que pese assim que a gente fale muito dos textos sociais do Freud, que é o Totem e Tabu, Psicologia das Massas, Mal-Estar na Civilização, o Futuro de uma Ilusão e o Moisés e o Monoteísmo, né? Todos eles, na minha opinião, né, eles têm elementos que o Freud estudava para aplicar também na psicologia individual, né, no psiquismo individual. Então, são textos que têm cunho social, mas a gente enxerga bastante assim aspectos da psicologia individual, do psiquismo individual, né? E que nos ajudam, inclusive, a entender certos fenômenos que a gente atende na clínica privada da gente, enfim, na nossa relação com os pacientes. Tá? Eu preparei, então, um texto assim, que vai apresentar... Um texto, não, desculpa, um PowerPoint. Né? Eu vou apresentar algumas ideias do Freud em relação à psicologia das massas, né? que é o que eu queria focar mais na psicologia das massas, levando em conta o momento que a gente vive, um momento mundial, enfim, né? E claro, e vai ter alguns elementos que eu peguei, assim, que eu tomei de alguns textos de história, enfim, né? Tentando contextualizar o nosso momento. Como todo texto, como todo trabalho, ele é parcial, né? Eu não tenho a pretensão de ter assim, o domínio total disso. Então, são ideias que eu tomei do Freud, de outros autores que eu vou citar ao longo do tempo, além do longo trabalho, mas realmente parcial e tem muito a ver com as minhas próprias impressões históricas e atuais. Assim, tá? Então, é um texto que tem um recorte, né? não pretende todo. Assim. Eu vou colocar aqui o PowerPoint então, na tela, só um momentinho. Estão enxergando já? Sim, estamos enxergando. Tá, então tá. Eu vou ver se eu boto no módulo apresentação. Isso, tá. Foi. Muito bem. Então, aqui está o título que a Isadora já falou, então, a Psicologia das Massas e Análise do Eu, 1921 a 2021, atualidade do texto freudiano. Tá? Bom, então, como eu falei para vocês, né, os textos sociais do Freud,
eles têm também um cunho individual de psicologia individual, enfim. E esse texto, Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá? O Freud trata de dois tipos de massa, a massa psicológica e a massa permanente. Tá? Eu vou me focar mais na massa psicológica, que é um fenômeno que me pareceu mais condizente com o que eu quero abordar da atualidade. Tá? Porque a massa permanente são massas mais estruturadas, né? E que tendem a levar a civilização ao progresso. Né? Então, não é bem o que eu queria focar hoje, tá, pessoal? Muito bem. Então, nesse texto, então, que ele fala da massa psicológica e a massa permanente. Eu vou definir logo o que é massa psicológica, adiante já vai ter a definição. O que ele fala, o Freud mostra os processos grupais à luz da teoria da libido e sua aplicação ao funcionamento da mente do indivíduo. Tá? E ele faz considerações a respeito do conceito de ideal de ego e sobre o mecanismo da identificação. Tá? Essa questão do conceito de ideal de ego vai aparecer bastante no que eu vou falar aqui, né, para a gente poder entender esses fenômenos da massa. Muito bem, então o que é uma massa psicológica? O Freud, esse texto inicia com o Freud citando um autor que é Le Bon, é o sobrenome do autor. Né? Então, algumas dessas ideias aqui são do Le Bon, tá? Esse autor que o Freud cita nesse texto. Então, ele diz que a massa são elementos, tá? São indivíduos, né? Que se juntam provisoriamente, isso é uma coisa importante, são massas efêmeras, né? Muitas vezes, formando um novo ser com propriedades diferentes daquelas dos indivíduos. Então, a massa psicológica, na massa, o indivíduo se funde. Né? Ele diz que o heterogêneo se funde no homogêneo. Tá? O Freud até diz que na massa o sujeito fica menos inteligente, porque ele entra num processo psicológico, afetivo, emocional, que diminui a sua capacidade de inteligência, ainda que seja uma pessoa muitas vezes inteligente e com bastante, vamos dizer assim, com um grande, como é que eu vou dizer, educação, enfim, coisas assim. Tá? Depois eu vou falar alguns exemplos a vocês disso. Então, assim, essa massa, né, a massa psicológica, esse conceito heterogêneo se funde no homogêneo, que a gente passa a deixar de ser indivíduo na massa. A gente passa a fazer parte de um contexto amplo, assim, né, uma massa. Né? Então, a estrutura psíquica dos distintos indivíduos é desmontada e se expressa o fundamento inconsciente comum a todos. Tá? Então, aquilo que é comum a todo mundo, que está no inconsciente de todo mundo, na massa passa a se expressar. Tá? Principalmente, ou muito fortemente, emoções muito primitivas. Tá? E o Freud diz, então, que na massa, tá, existem três fenômenos, que é o sentimento de poder do indivíduo, porque na massa ele fica anônimo, a massa é poderosa, né? Há um contágio que o fenômeno da massa vai contagiando cada um dos indivíduos, que acabam ficando contagiados. E a sugestionabilidade, ela é muito forte. A massa sugestiona o indivíduo. O indivíduo fica muito sugestionado pela massa. Tá? E isso tem um caráter hipnótico, tá? Do estado do indivíduo na massa. A pessoa na massa, essa massa psicológica efêmera, que se forma a partir de elementos emocionais, né? Ela tem um caráter hipnotizador. A pessoa fica muito sugestionada e ela é hipnotizada pela massa. Tá? Que, em geral, né, tem um líder que exerce o papel de hipnotizador. Tá? Essa massa psicológica sempre acaba tendo um líder que conduz a massa. E esse líder tem capacidades hipnotizantes, assim, né? Ou, se vocês preferirem, carisma, como quiserem chamar. Tá? E a gente não precisa ir longe para citar assim, Hitler e outros da mesma categoria, assim, pessoas que hipnotizam massas. Quem conhece um pouco da história da Segunda Guerra, o Hitler, a Alemanha era um dos países mais cultos da Europa, se não o mais culto na época, né?
e foi totalmente mesmerizada pelo Hitler, né, e seus acompanhantes. Assim, tá? Então, aquela massa toda tinha todos esses elementos que o Freud fala: o poder da massa, o indivíduo se sente poderoso, ela é contagiante. Quem vê filmes sobre discursos do Hitler, né, é uma coisa muito impressionante, né? E a sugestionabilidade. Tá? Muito bem. O que acontece na massa, pessoal, é que isso aqui agora vão aparecer ideias do Freud, né? Que há um aumento da afetividade que a massa provoca em cada indivíduo, né? Então, o indivíduo que está dentro de uma massa, ele se sente tocado emocionalmente por aquele grupo, aquela homogeneidade que se forma, aquela comunhão, vamos dizer assim, né? E isso causa uma indução recíproca. A massa sugestiona o indivíduo e cada indivíduo sugestiona a massa, numa corrente que passa entre um e o outro e vai formando esse conjunto em que o heterogêneo se perde no homogêneo, tá? Se funde no homogêneo. E aí há uma compulsão a que todos façam a mesma coisa. Tá? Todos vão para o mesmo lado. E aí o Freud diz que, nesse caso, assim, na massa, essa massa psicológica, essa massa efêmera, as emoções afetivas mais grosseiras e simples são as de maior probabilidade de difusão. É uma coisa que a gente vê isso muito claramente. Eu vou contar um episódio a vocês rapidamente, da década de 80, por aí, que eu li uma reportagem. Teve uma época no Brasil que estava muito comum fenômenos de linchamento, né? E lá em São Paulo, numa região de periferia de São Paulo, tá? 3 rapazes estavam dentro de um ônibus e eles desceram numa parada de ônibus, num bairro X, que não era o bairro deles. Eles se enganaram de parada. E aí eles desceram na parada e daqui a pouco tinha, então, 3 indivíduos, 3 pessoas que não faziam parte daquela comunidade, né? daquele bairro ali, né? E como naquele bairro estavam acontecendo muitos assaltos, automaticamente começou uma associação de que aquelas pessoas eram assaltantes, né? Porque não eram conhecidas no bairro. E se instalou um fenômeno de massa que alguém começou com essa ideia e foi tocando a massa para frente, foi se formando essa massa efêmera, as pessoas se fundiram numa coisa só e lincharam os 3 rapazes, mataram os 3, né, por linchamento. E uma das coisas impressionantes que relata nessa reportagem é que uma das pessoas que estava no linchamento era uma senhora idosa, 60 e muitos anos, que era parte dessa massa e era uma das pessoas mais enfurecidas. Assim. Ela quebrou um cabo de vassoura que ficou uma ponta e ela, desculpe os detalhes sórdidos, mas enfim, ela fincava esse cabo de vassoura quebrado, essa ponta, no olho desses rapazes. Para vocês verem o fenômeno que isso representa da massa, essa indução, esse contágio e a sensação de poder que uma pessoa fica dentro da massa. Assim, né? Todos nós imaginamos uma senhora de 60 e muitos anos como uma avózinha, assim, que faz comidinha para os netos e tal, né? Mas, como eu disse anteriormente, aquilo que está no fundo do inconsciente, na massa, vem à tona para todo mundo. Tá? Se você tiver alguma pergunta, quiser falar um comentário, fiquem à vontade, tá, pessoal? Muito bem. Então, um pouquinho que eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Só um pouquinho, pessoal. Bueno, então, os indivíduos na massa, tá? Uma característica é que há uma identificação com o condutor da massa e com os outros componentes. Isso é um fator importantíssimo para o Freud, tá? Essa identificação que há com o condutor, o líder da massa, né? Todo mundo se identifica com aquele condutor. Ele passa a ter um papel de hipnotizador de todos os indivíduos. E essa identificação com o condutor da massa cria uma identificação horizontal também. Todos se identificam
por serem identificados com o líder. Então, vocês vejam assim, a unidade que se forma, né? Essa intensidade da ligação da massa. E aí o Freud diz que essa ligação, por identificação com o condutor e com os componentes, né? De novo, os componentes se sentem, é como se todos se sentissem, vamos dizer assim, eu vou usar uma analogia, filhos daquele condutor. Todos têm a mesma identidade. A identidade de estar identificado com o condutor, com o hipnotizador, assim, usando esse termo. O Freud diz que isso só é possível porque há um intenso investimento libidinal no condutor e nos componentes, nesse contágio horizontal. Tá? E ele diz que isso eleva muito a afetividade, tanto vertical, ou seja, o investimento libidinal que cada componente tem no líder e o investimento libidinal que cada componente tem pelo componente que está ao lado, porque todos são filhos do mesmo pai, vamos chamar assim, né? Para usar uma analogia. Tá? Então, o Freud diz o seguinte, que essa união da massa, essa unidade que se forma, né? Ele pergunta assim, qual seria o aspecto característico que permite esse fenômeno de identificação com o condutor e com os outros membros da massa, né? O que está no fundo disso? E aí ele faz uma hipótese a partir da questão assim, do objeto perdido. Tá? Do objeto, nós estamos falando do objeto do ponto de vista psicanalítico aqui, claro. Né? Então, assim, ele diz que há um objeto se perdeu, e aí nós temos 3 caminhos, né? Para quando a gente perde um objeto, assim, pelo menos grosso modo falando. Um é o luto, que é um processo, digamos, entre aspas, da normalidade. Todo mundo que perde alguma coisa faz um luto, às vezes maior, às vezes menor, às vezes é um luto não tão normal não é não tão comum, enfim. As pessoas podem fazer uma melancolia ou elas podem investir esse objeto ideal, ele entrar no lugar do ideal de ego. Desculpa, o objeto perdido pode entrar no lugar do ideal de ego. Tá? E ele passa a ser, então, o representante do ideal de ego do sujeito. E aí o Freud diz o seguinte, que esse fenômeno de colocar o objeto perdido no lugar do ideal do ego, tá? É um componente importantíssimo para a formação da massa primária. Né? Essa massa psicológica, essa massa efêmera que eu estava falando para vocês. Tá? E ele diz que a massa primária, ou psicológica, é uma multidão de indivíduos que colocaram o mesmo objeto no lugar do ideal de ego e se identificam entre si em seu ego. Tá? Então, isso é uma questão muito importante, pessoal, porque a instância ideal de ego, no sentido da normalidade, da construção do psiquismo, ela é uma instância que nos norteia. Né? O ideal de ego é uma identificação da criança, ele se forma por identificação da criança com seus pais. Né? E ela passa, então, a absorver, a criança absorve as características, como é que eu vou dizer para vocês assim, os valores e as normas e as ordens e os desejos do objeto. Tá? E ela coloca isso como um ideal a ser alcançado. Deu para entender, pessoal? Alguém me responda, por favor. Sim, deu. Tá Deus. Zelig, tá, o ideal claro. o ideal de ego e o superego, dá para falar? Não, ele é um pouquinho diferente. Quem Tá. é que está falando que eu estou com uma... É a Adriane. Adriane. Não, Assim, só para traduzir para... Tá, não, o ideal de ego, ele não é exatamente a mesma instância que o superego. Ele contém, o ideal de ego é o seguinte, vou fazer rapidamente uma explicação. A gente nasce, né, e digamos que existe o narcisismo primário, né, aquele absoluto. Mas a gente precisa sair desse narcisismo primário. Então, o que a gente faz assim? Mais ou menos, eu não sou o único, né? Então eu tenho que viver de acordo com o mundo, né? Então eu abandono o meu narcisismo absoluto e crio um ego ideal, que é algo assim, eu não sou o único, mas sou o mais importante, para traduzir para vocês, tá? Esse é o ego ideal, tá? Ego ideal. Bom,
Mas o ego ideal também não nos permite viver dentro da realidade, né? Porque ele ainda é uma coisa grande, ele é uma instância grandiosa aí do ego ideal. Eu não sou o único, mas eu sou o maior, sou o melhor, sou, né? Bom, então tu tem que começar a ceder terreno para isso. E aí a criança se dá conta que quem tem poder não é ela, né? Quem tem poder são os pais. Então, o que a criança faz? Ela começa, então, assim, bom, se o poder não está comigo, está com meus pais, eu tenho que fazer com que eles me amem permanentemente, né? Porque se eles ficarem do meu lado para sempre, eu vou manter a minha importância, ainda que eu não seja mais nem o único, nem o maior, entendeu? Nem o melhor, entendeu? Ou o especial. Então, o que acontece? A criança, então, começa a absorver os valores e os desejos e as indicações dos pais para ser amada por esse pai e essa mãe, para continuar ligada a quem tem poder, né? Poder de alimentar, de cuidar, enfim, todos os poderes, né? Então, esse é o ideal de ego, né? É a absorção dessas características paternas e maternas para poder continuar sendo amado por quem tem poder e manter um resquício do narcisismo, tá? Então, no ideal de ego, aparece aquelas questões assim, bom, o que eu quero ser na vida, né? Ah, eu quero ser... Aí começa aquelas coisas de criança, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser médico que nem meu pai. Meu pai não era médico, eu estou só falando... Né? Mas, enfim, né, pessoal, é assim, e o superego se forma um pouco adiante do ideal de ego, né? Quando, então, no complexo de Édipo, há um abandono dos desejos edípicos e a introjeção da lei paterna, né? Tá? Aquilo, eu posso ser... como é que o Freud diz? Eu posso ser igual ao meu pai, não em tudo. A mãe não vai ser minha, vai ser do pai. Entendeu? E aí vem o superego. O superego é a instauração das leis, das normas. É um pouco sutil a diferença, viu, Adriane? Tá? Mas eu acho que tem uma diferença, né, que assim, o ideal de ego são aqueles objetivos que nos norteiam a vida. Entendeu? Então, por exemplo, assim, vamos pensar o seguinte, vou pegar o meu caso. Assim, quando eu quis ser médico, né, certamente eu estava exercendo um desejo meu, mas evidentemente tinha um desejo infantil, no inconsciente reprimido, vamos dizer assim, que se eu fosse médico, eu ia continuar mantendo o amor dos meus pais, né? Que é essa parte infantil que a gente nunca morre, ela está dentro da gente. Então, todos os nossos ideais têm um pouco dessa relação, né? Primitiva, infantil, com os objetos primitivos, tá? E claro que isso também a gente pode levar em conta o ideal de ego coletivo, né? Tem coisas que a sociedade espera da gente e a gente tem que fazer esse balanço entre aquilo que eu quero ser, que são os meus próprios desejos, e aquilo que contém os desejos dos outros, né? E essa é uma tarefa permanente da vida, assim, né? Ser a gente mesmo e, ao mesmo tempo, ter que levar em conta a realidade que nos cerca. Ficou claro, Adriane? Ficou ótimo. Obrigada. Tá. Muito obrigada. Então, o que diz o Freud, então? Que a massa primária, tá, é essa multidão de indivíduos que colocaram o mesmo objeto no lugar do ideal de ego e se identificaram entre si no seu ego. Tá? Isso é uma questão importante, assim, porque vejam bem, é colocar alguém no lugar do ideal de ego, é aquele que vai substituir o teu ideal. E ele passa a ser o representante desse ideal. E ele vai te dizer o que tu tem que fazer. Esse condutor carismático, hipnotizante, enfim, ele passa é como se tu anulasse o teu próprio ideal de ego, né, e passasse a servir a um ideal de ego outro que vai te conduzir, como o teu ideal de ego original te conduzia. Tá? Certo, pessoal? Tá? Isso é uma questão muito importante, assim, que se a gente começar a pensar nos fenômenos de massa que a gente vê na atualidade, todo mundo todo, né? A gente vai pensar nisso, assim, que certas coisas às vezes são incompreensíveis. Como é que as pessoas seguem tal ou qual ou outro hipnotizador, seja lá quem for. Tá? Aqui, na questão do ideal, por exemplo,
há muitos anos atrás, na década de 80, eu acho também, se formou um grupo de pessoas lideradas por um líder messiânico, que o nome dele era Jim Jones, né? E ele criou uma seita religiosa e 900 pessoas se enfurnaram numa propriedade, numa dessas países, assim, na Guiana Francesa, se eu não me engano, tá? Na Guiana Francesa. E essas 900 pessoas seguiram esse líder messiânico, né, que dizia que tinha conexão com o espaço, com Deus, sei lá com quem, entendeu? E, por ordem dele, 900 pessoas se mataram. Né? Para vocês verem, porque elas se matando, elas iam com ele para o paraíso. Tá? Então, vocês vejam o fenômeno do poder que os hipnotizadores, eu digo hipnotizadores da massa, os condutores da massa têm, prometendo, né, dizendo aquilo que tu vai alcançar o paraíso. Né? E o que é o paraíso para cada um de nós, se não é a volta ao narcisismo absoluto? Assim, né? Então, essa promessa do paraíso, a promessa do futuro no paraíso, na verdade, toca no passado, quando a gente vivia uma época que o André Green diz que é uma época mítica, que não necessariamente ela existiu. A gente, às vezes, cria isso, né? Um passado mítico em que tudo era perfeito. Né? Esse é o papel, então, esse é o líder que se coloca no lugar do teu ideal. Tá? Bueno, então, tá? Na questão do objeto, deixa eu ver se eu consigo mexer um pouquinho essa tela aqui. Eu não consigo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Aqui, tá. Então, agora nós vamos entrar na questão da atualidade do texto freudiano. Tá? O que é o objeto perdido, quando a gente perde um objeto? Em Luto e Melancolia, de 1917, o Freud diz o seguinte, que a perda que a gente tem, o nosso objeto perdido, pode ser de uma pessoa amada, né? Ou de uma abstração, como a pátria, a liberdade, um ideal, etc. Tá? Então, isso é um fenômeno interessante, porque a perda, o luto ou a melancolia não estão associados só a uma pessoa que eu perca, né? Familiar, cônjuge, filho, sei lá. Por exemplo, quando caiu o Muro de Berlim em 1989, né? Muitas pessoas ficaram perdidas na vida, porque tinham dedicado a vida ao ideal ligado à questão do socialismo, comunismo e toda essa coisa. As pessoas ficaram perdidas, porque era uma ideia, né? Um ideal, uma ideia, uma filosofia que, de repente, meio que se esboroou, assim, ela se esfumaçou, entendeu? Genericamente falando. Então, se a gente pensar então no objeto perdido, que pode ser uma abstração, uma pátria, uma ideia, um ideal, uma filosofia de vida, eu fiz uma pergunta assim: quais os objetos perdidos da humanidade que estariam na raiz dos fenômenos sociais que observamos na contemporaneidade? O que nós perdemos? Né? O que nós perdemos como humanidade no momento contemporâneo que nos traz esse mundo conturbado que a gente está vivendo em todos os lugares do mundo, uns mais, outros menos, uns de um jeito, outros de outro. Tá? Então, eu vou tentar assim formular algumas hipóteses, né, sobre esses objetos perdidos. E aí é o seguinte, né, a humanidade, tá, tem períodos de mudanças, tá, em que ocorre uma influência mútua entre meios de produção econômica e a cultura. Tá? E esses períodos de mudanças, essa influência mútua entre a produção econômica e a cultura, traz transformações sociais, né, que na maior parte das vezes traz muitos benefícios. Né? Se a gente pensar bem, em que pese todas as dificuldades do mundo atual e a desigualdade e tal, a gente pode dizer, senso amplo, né, que as condições de vida do ser humano melhoraram. Entendeu? Em alguma medida, uns mais, outros menos, uns muito, outros não tanto. Tem muitos que ainda têm muito a desejar e tal, mas as transformações ligadas à produção econômica, à cultura e sociais traz benefícios. Mas
potencialmente, essas mudanças são acompanhadas pela sensação de perda de referenciais. Tá? Porque toda a transformação do corpo da sociedade, né, da sociedade como um conjunto, ela implica em transformações de referenciais. Não tem como mudar uma situação social ampla sem mudar referenciais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei quem é que de vocês leu aquele livro do Harari, que é um autor que está em... Agora ele deu uma sumidinha, mas ele estava muito em alta, há uns anos, 2, 3 anos atrás. O Harari tem aquele livro Sapiens. Tá? E tem uma coisa muito interessante que ele diz ali, na época da Revolução Industrial, que começou lá pelo início dos anos 1800, vocês terem uma ideia, assim, até então, a marcação do tempo era muito díspara. Ele dá o seguinte exemplo. Uma pessoa lá no início dos anos 1800 viajar de Londres até Liverpool, né? Eu não sei qual é a distância, mas ele disse assim que tu saía de Londres no horário de meio-dia, né? Quando tu viajava X horas, tu chegava em Liverpool e a hora lá, vamos dizer que tu viajasse, a viagem comportava 5 horas, tá? Então se tu saiu meio-dia, tu ia chegar às 5 da tarde. Tu chegava lá e os relógios em Liverpool marcavam 4h30, porque não havia uma homogeneidade, métodos diferentes de medir as horas. Com o advento da Revolução Industrial e a necessidade de produção em massa, eles tiveram que fazer começou a haver um movimento de sincronização, de homogeneização da marcação do tempo. Por quê? Porque assim, o trem que saía de Londres para levar os operários até a periferia de Londres para entrar na fábrica, ele tinha que chegar na porta da fábrica às 8 horas. Porque às 8h15 a massa de operários precisava estar trabalhando já, porque a produção começou. Então isso gerou uma necessidade de homogeneização da marcação do tempo, né? Que é uma coisa que submete todo mundo. Todos nós vivemos, digamos, submetidos ao relógio, né? E com uma sincronicidade, né? Se eu sair daqui de Porto Alegre e for lá para São Paulo, né, eu vou chegar lá e a hora de lá é igual a hora daqui, tirando, claro, onde tem fuso horário, né? Entende? Então, isso tudo, essas mudanças vão gerando alterações de referenciais e certamente perdas de referenciais, né? Porque não tem como não ter alguma perda, tá? Muito bem, então, só para pegar momentos históricos mais recentes de transformações, tá? No século XVII, então, houve o início da Revolução Industrial e o Sérgio Paulo Rouanet, que está nas sugestões de bibliografia que eu coloquei ali na hora do pessoal divulgar a atividade, ele diz isso, assim, que a Revolução Industrial trouxe uma secularização do pensamento. O pensamento religioso começou a perder terreno para o pensamento racional, científico, coisa assim, tá? E isso ele diz que trouxe um trauma para milhões de pessoas, né, que passaram a se confrontar com essa questão, assim. A chuva não, deixa eu ver assim, o fenômeno, por exemplo, ele cita até as 3 feridas narcísicas da humanidade, né, trazidas pelo Copérnico, pelo Darwin e pelo Freud. Ele diz assim, o Freud escreveu isso, que eu vou dizer para vocês, que as 3 feridas são o seguinte: o Copérnico descobriu que não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol. Ou seja, a centralidade não é do ser humano, tá? A segunda foi o Darwin, né, que disse que o homem descende do macaco, ele não é uma criação especial de Deus, né? Entende? E o terceiro foi o Freud, que disse que o pensamento racional é secundário à questão do inconsciente. Então, o Freud diz que o homem não é dono de si mesmo nem na sua própria casa, porque nós giramos com o pensamento consciente mas o que nos comanda é o inconsciente, tá? Então esse foi um momento de mudanças de pensamento. Aí veio a Primeira Guerra Mundial com a perda das ilusões da Belle Époque. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra de um massacre, assim, de uma mortandade enorme. Depois veio a Grande Depressão Econômica dos anos 30 e a Segunda Guerra Mundial, que todo mundo sabe, aquela banalização do mal. Tudo isso aqui, né, todos esses movimentos acarretaram a perda e a transformação de ideais.
no nosso tema de acarretaram objetos perdidos. Tá? Muito bem, o século XXI, então, o intenso avanço científico e tecnológico e costumes mais flexíveis, o século XXI tem tido costumes mais flexíveis, trouxeram muitas comodidades e uma vida mais longa e com melhor qualidade. Então, se a nossa vida melhorou, se as condições do ser humano, de modo geral e amplo, né, melhorou, onde estariam, então, as condições para o momento tão conturbado que vivemos globalmente? E aí, centrando-se no texto freudiano, quais são os objetos perdidos na contemporaneidade? Né? E aí, eu escolhi, isso é uma ideia minha, que eu penso dessa maneira, podemos debater, enfim. Eu escolhi duas questões para trazer para vocês, para a gente conversar sobre dois fenômenos da nossa contemporaneidade, a tecnologia e a globalização. Tá? Muito bem. A tecnologia, tá, ela trouxe a fantasia de poder absoluto do ser humano. Tá? A gente começou a achar que podia tudo. Tá? Tem, inclusive, alguns grupos que acham que a gente vai atingir a imortalidade, que nós vamos conseguir fazer com que o homem não morra. Tá? Mas, enfim, né? Então, essa fantasia de poder absoluto, ela é uma expectativa que foi frustrada, principalmente pela natureza. Quem vê cenas de um tsunami se dá conta que, por mais tecnologia que a gente tenha, ela não resolve todos os nossos problemas. E, mais recentemente, o coronavírus. Né? O coronavírus é a mostra maior para nós da nossa fragilidade como espécie. Né? A gente tem muito poder, mas não tem todo o poder. Tá? E outra coisa que a tecnologia nos trouxe foi a ilusão de satisfação dos ideais narcisistas. Poder delegado a objetos materiais que cria uma ilusão de evitar a ameaça do abandono e do desamparo. Essa ilusão, que se a gente se apega aos objetos materiais, a gente pode evitar o abandono e o desamparo que as relações humanas implicam, tá? Nos trouxe uma dificuldade de manter laços afetivos. E essa dificuldade, né, ela nos leva a uma insuficiência de representações, levando a uma angústia intensa. Tá? E o espaço vazio é ocupado com manifestações concretas. Por quê? Porque a atividade simbólica, que é essencial à construção do psiquismo, fica substituída por manifestações voltadas ao corpo ou ao ato. O pensamento é substituído pela ação. Tá? Isso a gente vê também nesse fenômeno de massa. Né? Vocês vejam que o Freud dizia que as emoções mais primitivas são as que mais se manifestam na massa. E aqui nós estamos vendo que o pensamento é substituído pela ação. Tá? Junta as duas coisas e nós temos um caldeirão aí. Tá? Quanto à globalização, né, a globalização propunha que nós viveríamos numa aldeia global, tá? Em que haveria uma distribuição uniforme de informação, de conhecimento e de riqueza. E haveria uma diminuição da desigualdade social e econômica. Só que isso não funcionou. Entendeu? A globalização não trouxe esses fenômenos, pelo menos não completamente. E, por exemplo, assim, mundialmente aumentou a concentração de renda. Tá? Paradoxalmente, né, a gente achava que a disseminação da tecnologia e do conhecimento ia trazer mais e mais populações para um estado mais educado, mais assim, de maior educação formal, quero dizer. Né? E isso não funcionou, pessoal. Não funcionou. O trabalho se tornou precário. Né? Se vocês querem um exemplo de trabalho precário, vejam o filme Você Não Estava Aqui, tá? Que é a história de um sujeito que compra uma van para ser entregador de produtos do tipo assim, para entregar para a Amazon. Né? Vocês vão ver o que é trabalho precário. Assim. Outra coisa, existem camadas da população que não terão nenhuma função na sociedade tecnológica. Tá? Então, vai ser uma massa de gente que vai estar permanentemente sem função. Não vai ter o que fazer, porque são pessoas que não tiveram educação formal, que não ultrapassaram um certo nível de estudo. Enfim, hoje em dia, por exemplo, para tu trabalhar num posto de gasolina como frentista, quando eu era criança, né, adolescente, tu precisava, quando muito, do primeiro grau incompleto para ser frentista de posto de gasolina. Hoje, tu tem que ter um segundo grau, tem que saber lidar com máquina, tem que saber alguma coisa. Tá? Então,
as pessoas tem pessoas que vão perder a função na sociedade tecnológica. Outra coisa são perdas dos referenciais locais. A cultura se tornou homogênea. Por exemplo, assim, se vocês se vendarem os olhos de vocês e colocarem vocês, sem vocês saberem, num shopping, em qualquer lugar do mundo, vocês não vão saber onde é que estão. A não ser que estão dentro de um shopping, né? Porque o shopping é igual em qualquer lugar do mundo. Não? Entende? A arquitetura é semelhante, a disposição do comércio, enfim. Né? E a outra coisa é que há disparidades do uso da tecnologia. A tecnologia não chegou igual para todo mundo, né? Ao redor do mundo. Tá? Então, essas coisas todas, a tecnologia trouxe muitos benefícios. Bom, o benefício grande da tecnologia nós estamos vendo agora. Né? Nós estamos todos confinados, mas estamos aqui fazendo uma atividade. Então, eu não sou contra a tecnologia, nem acho a tecnologia um diabo. Né? Mas a gente tem que tentar entender os fenômenos que ela acarretou também. E a globalização também. Né? O mundo, não é por acaso que as pessoas, assim, pelo menos nos últimos anos, proliferaram essas feiras orgânicas, feiras livres, né? Porque é uma tentativa de manutenção de uma cultura local. Né? A gente, por exemplo, quem é mais velho, né, vai se lembrar dos cinemas de rua que a gente ia. Né? Hoje em dia não existe mais cinema de rua, tudo é dentro de shopping. Né? E todos têm uma configuração arquitetônica semelhante. Né? Tá? Então, isso nos traz, tá, ideais perdidos. Volto a dizer, eu não acho que o mundo é tão ruim, é um lugar só ruim, mas ele trouxe ideais perdidos para uma grande massa de gente que se sente desamparada, desesperançada e desiludida, né? Principalmente desiludida com suas lideranças. Né? Então, esses ideais perdidos, a gente pode então considerar como os objetos perdidos que o Freud fala. Né? E aí, tu tendo uma massa de gente com objetos perdidos, ideais perdidos, há uma propensão à formação de uma massa primária. Tá? Que, de novo, então, está aqui embaixo, é uma multidão de indivíduos que colocaram o mesmo objeto no lugar do ideal de ego e se identificaram entre si. Tá? Porque para tu colocar um líder hipnotizante, messiânico, no lugar do teu ideal de ego, é porque alguma coisa dentro do teu próprio psiquismo traz uma propensão a isso. E esses três sentimentos, o desamparo, a desesperança e a desilusão, eu acho que formam as condições para tu estar propenso a colocar um objeto, né, no lugar do teu ideal de ego, que são esses líderes hipnotizantes, né, e que têm um discurso de restauração dos ideais perdidos. Né? Então, por exemplo, o exemplo maior, eu não queria falar de política aqui, mas genérica, assim, centrada mesmo. Por exemplo, o exemplo maior da atualidade é o Trump. America Great Again. América grande de novo. Né? Isso é uma restauração do tempo antigo, que é um fenômeno humano por natureza. A gente sempre acha que os tempos anteriores eram melhores. Né? No meu tempo era assim, no meu tempo não sei o quê. Né? Tem um filme do Woody Allen chamado Meia-Noite em Paris. Não sei se alguém viu esse filme. Porque assim, a meia-noite em Paris, tá? Ocorre um fenômeno que algumas pessoas voltam no tempo e elas voltam lá dos anos 2000 para 1940, 50, a época do foxtrot, do jazz e tal. Aí as pessoas vão então e ficam vivendo no tempo. Esse tempo que era bom, a música era boa, tudo era bom, as relações humanas e tal. Aí essas mesmas pessoas vão para o mesmo lugar em Paris, né? E encontram algumas pessoas daquele tempo no mesmo lugar onde acontece esse fenômeno da meia-noite em Paris. E aí eles retrocedem mais ainda no tempo. Eles vão lá para a época de 1900, a Belle Époque e tal, né? Aqui que era bom. Né? Então, sempre vai indo para trás, né? Em busca do tempo perdido. Né? E esse fenômeno, que eu acho que é um fenômeno que a gente vê fenômeno de massa que a gente enxerga hoje, né? Que é assim, uma grande massa de pessoas que se desiludiu com as promessas
da tecnologia e da globalização. De novo, eu vou falar, eu não sou contra a globalização nem contra a tecnologia. Eu acho até que, por exemplo, eu acho, por exemplo, assim, que o fenômeno da União Europeia, eu acho um fenômeno interessante. E parece um fenômeno que, se pudesse continuar, teria uma tendência à pacificação da Europa e de outros lugares, né? Então, assim, mas por que não está dando certo a Europa? Porque tem uma massa de pessoas desiludidas, desesperançadas, né? Entende? Massa de gente desempregada, de gente que não tem função, que está à margem da sociedade, né? E vai continuar à margem da sociedade, né? Tem gente que estava na sociedade e foi colocada à margem, porque, como disse a vocês, a concentração de renda aumentou, né? Então, todos esses elementos, né, trazem uma propensão a se formar massas primárias, né, com líderes hipnotizantes que têm esse discurso de restauração. Eu vou trazer a América Grande de novo, né? Ou, se vocês querem mais o quintal nosso aqui, Brasil acima de todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ou sei lá, porque eu acho o seguinte, pessoal, líderes hipnotizantes e discursos de restauração não tem lado. Está na esquerda, está na direita, está em cima, está embaixo, né? É um fenômeno que aparece em qualquer direção, né? Que é esse fenômeno, assim, de massas desiludidas que são propensas a serem hipnotizadas. Tá? Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para a gente poder debater. Eu vou tirar isso da tela. Tá? E agora nós temos um tempo para debater ainda, né? Temos. Se alguém quiser falar alguma coisa, uma pergunta, estou... Vou pegar o gancho, porque quando eu me lembro de alguma coisa, é bom falar logo. Eu fiquei associando agora na última parte. Primeiro, te parabenizar, porque foi uma explanação assim super didática, com exemplos, que nos deixou assim realmente revendo e aprendendo, sabe? Muito legal. Obrigada, Zélia. Eu te agradeço os comentários. O que eu queria dizer é que agora tu falando, né? Nós tivemos a outra mesa, como eu tinha te dito, né? Às 2h30, que também estávamos falando sobre mais ou menos o assunto, né? Em questão, com uma outra ênfase, mas enfim, eu acho que tu retomasse muito bem, assim. E uma das coisas que surgiu na outra discussão é que eu coloquei mais ou menos o que tu colocasse, né? Pegando para agora a nossa realidade, né? Nós estamos meio a uma desilusão, praticamente, uma pandemia que assolou a todos, né? E a preocupação de o que virá a partir disso, porque estamos todos desamparados, a economia vai ficar desamparada, então isso só tende a piorar, né? Por mais que a vacina venha, nós ainda vamos ter um bom tempo na luta aí, né? E que eu me pergunto como que a gente vai lidar com isso, né? Sem precisar recorrer a um líder desse tipo, né? E aí surgiu, acho que foi, tomara que a Yara esteja aí, porque ela trouxe uma questão diferente, mais positiva, e que eu fiquei me perguntando, assim, né? Porque nunca tinha me passado pela cabeça. Que tem alguns filósofos, ou, sei lá, historiadores, ou antropólogos, que dizem que, muitas vezes, a massa largada, né, a população, sem um líder, pode construir algo novo, né? Então eu queria que tu falasse um pouco assim desse contraponto, porque né, o que vai surgir de uma massa que pode estar desiludida, né? E como seria para esse caminho acontecer, né? Acho que é por aí, talvez. Bom, eu vou responder aí que o pessoal quiser falando, assim, até porque surgiu uma pergunta aqui no chat, né, eu não lembro de quem, mas que perguntou se como construir novos vínculos, né, aqui, ó. Lucas Carolino.
Gostaria de saber sobre a possibilidade de saída para a construção de novos vínculos e afetividades na atualidade, sem que precisamos lançar a nossa esperança em um líder. Acho que tem um pouco a ver com o que a Tete estava falando, né? Eu acho o seguinte, eu acho que uma questão, assim, eu vou responder de duas maneiras, assim, se é que eu posso fazer essa divisão, né? Uma como psicanalista e a outra, essa divisão é totalmente fictícia, pessoal, tá? Uma como cidadão e a outra como psicanalista, tá? Eu vou começar como psicanalista, assim, né? Eu acho que como psicanalista a gente tem que sempre procurar ajudar as pessoas, né, na medida do possível, a desenvolver a sua capacidade de pensamento, né? De poder pensar, de poder ampliar o seu mundo interno para não ficar propensa a seguir líderes, seja lá de que teor for. Né? Então, eu acho que a nossa função como psicanalistas é estimular o pensamento, estimular a possibilidade de contenção das angústias através dessa possibilidade de ligação, como diria o Green, de objetalização, né? Eu acho que isso é uma questão importante, assim, e a gente vê isso no nosso trabalho, que isso é possível, assim, né? A gente pode fazer isso dentro do consultório, a gente pode fazer isso, assim, hoje em dia, assim, está muito presente o trabalho de cunho social de entidades psicanalíticas por todo o Brasil. Praticamente todas as sociedades psicanalíticas têm trabalho comunitário, coisa assim, que tem uma questão fundamental nesse trabalho, tá? Que é nesse trabalho todo, que eu acho que é importante, que é a possibilidade de escutar o outro. Em primeiro lugar, mais do que falar, é a possibilidade de escutar as pessoas, escutar o seu sofrimento, escutar o seu desamparo, a sua desilusão, né? Porque eu acho que quando as pessoas falam para alguém que não é um hipnotizador, né? Alguém que pode ter sensibilidade para não se aproveitar daquela situação, né? Eu acho que há uma esperança. Claro que digamos assim, nosso trabalho como psicanalistas, né, é um trabalho mais individual. Quando é em grupo, mesmo assim, é um trabalho limitado na possibilidade de alcance social, né? Mas eu me lembro sempre de uma frase que tem naquele filme A Lista de Schindler, né? O Steven Spielberg botou uma frase de epígrafe, que é uma frase que é da Torá, do livro sagrado dos judeus, que é assim: quem salva um, salva a humanidade. E eu acredito nisso. Eu acho que a gente não pode ter a pretensão que nós vamos mudar individualmente, sozinhos, nós vamos mudar a humanidade. Mas de um em um, e de um que vai... Cada pessoa que tu ajuda a pensar, ela pode se propagar para 2, para 4, para 6, né? Quando tu ajuda uma pessoa, e o nosso trabalho é assim, né? E eu acho que, entrando na seara do cidadão, vamos dizer assim, eu acho que uma questão importante que a gente vai ter que se dar conta disso é essa enorme desigualdade social que a gente tem, principalmente no nosso país, assim, né? É uma coisa absurda isso, e eu acho que a gente tem que encontrar maneiras, assim, de prestar atenção nisso, assim, né? De ter solidariedade, de poder fazer, claro, sempre fazendo o possível. A gente não vai salvar o mundo sozinho, né? Mas eu acho que a solidariedade, a compreensão dos fenômenos da desigualdade, que a mim assusta isso, assim, quando eu vejo certas coisas assim que me dão uma sensação assim, eu não sei quando é que nós vamos conseguir sair disso, tamanha desigualdade que a gente vive, né? Entende? É uma coisa absurda, assim, né? E então eu acho que, na medida do possível, que pode ser assim a relação que a gente tem com os nossos funcionários, né? Ou sei lá, com as pessoas que nos prestam algum trabalho, alguma coisa assim, né? De ter como é que tu pode ajudar as pessoas individualmente, assim? Nós não vamos assim mudar a vida da pessoa, mas a gente pode dar um certo conforto, assim, né? No sentido assim de ouvir, de ajudar, enfim, né? Eu me lembro quando começou a pandemia o ano passado, eu até coloquei em alguns grupos de WhatsApp que eu faço parte, eu comecei a me dar conta que as pessoas ao meu redor, assim, a minha funcionária de casa, o meu zelador, o motorista do Uber, as pessoas não tinham compreensão
do que era exatamente esse coronavírus e o perigo que era fazer aglomerações, assim, né? As pessoas não tinham noção, né? Então, assim, por exemplo, vou pegar o meu zelador lá, né? O meu zelador, eu conversei com ele, ele era de uma igreja lá, não sei qual era a igreja, né? E eu disse, mas tu tá indo na igreja, né? Ah, doutor, pois é, tô indo. Aí eu expliquei, olha, vou te dizer o que acontece, é isso, a diferença entre doença e infecção, tu pode estar com coronavírus e não estar doente, mas tu pode infectar outros, entendeu? Aí, quando ele teve essa compreensão, ele parou de ir à igreja e começou a dizer para os amigos, olha, eu acho que a gente não pode se reunir. Bom, e ele mesmo foi, porque ele tinha uma certa liderança na igreja que ele vai, como é que eu vou dizer, no prédio, lá na comunidade dele lá. E ele começou a fazer um movimento para que as pessoas não fizessem, não fossem a missa, é culto, né? Ao culto. Então, são maneiras assim de ajudar as pessoas a entender esse fenômeno, né? Assim como outros, assim, tá? Eu vi que tem mais umas perguntas aqui no chat, eu vi aqui, ó. Alguém me pergunta a minha formação. Posso dizer daqui a pouquinho. Alguém mais quer falar? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria parabenizar a apresentação, foi ótima. E eu gostaria de... Pessoal, eu só peço que vocês digam um nome, porque eu não estou vendo todo mundo, né? As telas sim. Meu nome é André, sou de Minas. E eu gostaria de perguntar se você percebe uma evolução dessas massas serem menos recorrentes, recorrerem a menos líder, ou se é algo cíclico? Se a cada, sempre vai ter disso de ter um líder, esse movimento depois se dissipar e depois, algum tempo, voltar novamente. André, né? Eu acho, André, que isso é um movimento cíclico, né? Entende? É um movimento cíclico e que, claro que sempre se pode diminuir isso. Agora, eu tenho uma ideia que uma das coisas que um país, uma nação, enfim, deveria sempre fazer pelos seus cidadãos é educá-los, assim, né? Dar a melhor educação fundamental que uma população pode ter. Quanto mais as pessoas têm noção, uma educação mínima, né? Esse fenômeno fica um pouco mais difícil, mas não é totalmente impossível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1982, teve a Guerra das Malvinas, tá? Que a Argentina invadiu as Falklands, ou Malvinas, né? A história é o seguinte: se instaurou uma ditadura militar na Argentina, tá? Que foi durando lá de 76 até 82. Em 82, o presidente da Argentina era Leopoldo Galtieri, era um almirante, que já tinha tido dois antes. O primeiro foi o Videla, depois o segundo não me lembro, o terceiro foi esse Galtieri. E a ditadura estava meio caindo de maduro, o povo já estava começando a se rebelar, estava assim, começando a perder o medo, porque foi uma ditadura muito sanguinária, assim, ela matou muita gente de modo cruel. Se vocês querem ter uma noção da ditadura argentina, vejam o filme A História Oficial, que está no Netflix, tá? É muito interessante, tá? Bom, o que aconteceu? Os militares sentiram, o governo da época sentiu, os ditadores sentiram que estavam perdendo o poder, eles lançaram mão do elemento mais básico que existe no ser humano, assim, um dos, né? Que é assim, se tu tá com um problema dentro de casa, arranja uma briga na rua, né? Porque aí, assim, aí a família vai se unir para brigar com o vizinho, entendeu? Esse é um elemento básico assim, da psicologia de grupos. Foi o que ele inventou. Eles inventaram uma guerra com as Malvinas. Tá? E o mais impressionante, tá? O filme é A História Oficial, alguém perguntou aqui. Ó. O mais impressionante isso aqui que a aderência da população argentina a essa guerra foi de 99%. Desde a pessoa mais ignorante até o intelectual mais intelectualizado. Por quê? Porque se jogou com um fenômeno, né, que é da afetividade, né, da afetividade, ou seja, o patriotismo, enfim, a coisa da nação. Os argentinos são muito passionais, né, e muito patriotas e tal. Então, eles arranjaram uma guerra. Né? E para quem é que eles mandaram para a guerra para morrer? Os jovens, né? Soldados de 18, 19, 20 anos. Esses foram para a guerra. Só que eles não contavam, os militares argentinos, que lá na Inglaterra tinha uma senhora chamada
Margaret Thatcher, que estava com problemas internos também, né? Então, o que ela fez? Ela comprou a guerra. Ela mandou uma frota de navios desde lá da Inglaterra até as Malvinas. São 13 mil quilômetros entre a Inglaterra e as Falklands. Né? Então, o que acontece? Né? Eles não contavam com isso. E aí, os ingleses vieram com uma tecnologia militar enorme, né? O que tinha de mais moderno, e os argentinos com aqueles casacões, os ingleses vinham com os casaquinhos com um aquecimento térmico. Então, era um casaquinho. Então, eles tinham uma mobilidade maior. Os argentinos, aqueles casacos estufados, assim, que mal tu consegue te mexer, entendeu? Não deu outra, né? Perderam a guerra, né? Morreu um monte de gente, fora os que voltaram para a Argentina assim, sequelados, assim, sem perna, sem braço e tal, e se criou uma geração de veteranos de guerra, né? Que sofreu trauma. Então, e o mais impressionante foi isso, que a população aderiu independente do nível de educação. E o mais impressionante também é que na época eu estava na faculdade de medicina, né? E eu circulava no movimento estudantil e tal. E aí a esquerda do movimento estudantil, né, começou a ter a seguinte raciocínio, começou a apoiar a Guerra das Malvinas, né? Isso que há pouco tempo antes brigavam, assim, falavam, criticavam e lutavam contra a ditadura argentina, porque era uma ditadura, né? Qual era a explicação deles? Assim? É porque essa guerra é anti-imperialista, né? Então, a gente pode arranjar argumento para tudo, né? Entende? Assim, como é que tu vai apoiar uma ditadura que há pouco tempo tu estava dizendo que era sanguinária, abaixo general, sei lá o quê, e depois tu te abraça nisso, né? É uma irracionalidade, mas aconteceu, né? Entende? Com essa aderência, essa adesão então, viu, André? É um fenômeno que é cíclico. Pode ser um fenômeno cíclico geral, né? Como, por exemplo, foi a Alemanha de Hitler, né? Que inundou o mundo, né? Como pode ser fenômenos mais localizados. Pode ser na Argentina, no Brasil, Estados Unidos. Né? Mas eu acho que isso nunca vai desaparecer, porque isso faz parte do humano, né? Vai depender muito do nível de sensação de amparo e sensação de esperança que a população tem, né? Eu acho que... E aí as manipulações são as mais diversas. Tudo pode ser manipulado. O que mais, pessoal? Zelig, a Karina. Fala, Karina. Tudo bem? Tudo bem. Bom, Zelig, muito bom te escutar, assim, eu acho que a gente tinha conversado, né, e tu pôde nos fazer pensar, e o que eu vou dizer, eu acho que liga com o que a Ede escreveu aqui, né, não sei se eu posso ler o que ela escreveu e linkar com o que eu vou te falar, né, porque ela disse assim que é muito bom ouvir essa revisão do texto e é bom ouvir alguém que não traz, ou tenta não trazer, pelo menos, né, um viés ideológico do momento, do qual precisamos nos afastar para ter uma compreensão mais apropriada. É um respeito ao texto e às diferenças de ideias e opiniões que nos públicos existem. E eu vou pegar isso assim para colocar algo que eu fiquei pensando enquanto eu te escutava, né? Que aquele dia a gente até conversou, porque eu acho que o texto nos ajuda a entender esses movimentos, mas eu fiquei pensando em duas coisas, tá? Quando tu fala na questão do desamparo, né, e do que se tem lá nas primeiras relações, né, eu fico pensando no que a gente vê hoje na clínica, né, em relação a estruturas muito mais regressivas, e eu fiquei pensando isso na massa, não que não houvessem estruturas regressivas antes, mas fiquei pensando um pouco isso nesse contexto da desigualdade, da sensação de desamparo, de como essas crianças que vivem, né, numa pobreza intensa e que não tem o que é necessário, né, o que vai se constituir psiquicamente ali. E fiquei pensando nessa coisa da polaridade e que eu fiquei me perguntando que talvez seja bom, né, não ter só um líder, ter vários, ou ruim, não sei,
porque eu sinto que a gente vive uma coisa que tem muita polaridade, assim, é difícil conversar, né? As pessoas pegam aquela bandeira e elas saem com aquilo. Eu me lembrei uma situação hoje de manhã, assim, um grupo que eu faço parte, uma pessoa publicou uma notícia. E, nossa, ela foi apedrejada. E alguém disse, se colocar política aqui, eu tô saindo do grupo. E ela dizia, calma, gente, eu só publiquei uma notícia. E aí ela teve que se desculpar e ajeitar, porque aquilo foi virando, e era realmente uma notícia. Era uma notícia para a lei, cada um pensar o que quisesse. Então, fiquei pensando assim, sabe, Zélia, porque me parece que a gente tem algumas polaridades e lados muito parecidos, com ideais diferentes, mas muito parecidos no sentido de a minha bandeira, assim, né? O meu líder, sei lá, se o líder ou uma forma de pensar, né? Eu acho que isso tem a ver com o desamparo e a desilusão, né, Karina? Assim, a gente tem que se agarrar a alguma coisa, né? E que é um fenômeno muito... Essa história do líder, né? É um fenômeno muito primitivo, né? Que é como assim... O que a gente faz quando a gente é criança e vive um desamparo, um desespero, uma desesperança, né? A gente quer se agarrar no pai e na mãe, né? Que nos prometem, assim, pelo menos assim, ou a gente fantasia muitas vezes isso, né? Não é por acaso que assim, que a gente comenta isso em psicanálise, de psiquiatria, de infância e adolescência, né? As crianças, elas suportam muita coisa, né? Em prol de se manter um objeto que elas possam ter um mínimo de ilusão de que vão continuar sendo cuidadas por aquele objeto, né? Mesmo que as condições às vezes sejam as piores possíveis, né? Então, porque é uma necessidade. E a liderança, né, é a mesma coisa. Assim, eu não gosto dessas comparações diretas, mas vamos deixar por assim. Que é assim, a necessidade de alguém está te dizendo, eu vou te dar o que tu não tem, né? Eu vou te trazer o paraíso sem que tu tenha que fazer nenhum sacrifício, né? Eu vou te trazer o paraíso perdido, né? Desde que tu fique agarrado a mim, né? E não me abandone nunca. Né? E não pense, né? E não pense, entende? Então, eu acho que tem essa correlação assim, né, de que os líderes entram nesse vácuo, assim, né? Quando a gente perde a esperança e fica desiludido, né? É muito complicado. Assim, é um caldo de cultura, né, para a entrada desses... Esse dia eu estava brincando com um amigo meu e disse o seguinte, eu tenho 59 anos, né? E aí eu disse assim, desde que eu me conheço por gente, o Brasil é o país do futuro, né? Essa frase me permeou a minha trajetória toda, né? Desde que eu era criança, né? O futuro nunca chega, né? Mas a gente tem que levar, tem que conseguir encontrar esperança dentro dessa coisa, até para não cair nessa dualidade, nessa polaridade, porque isso é outra coisa, né, pessoal? Como o líder entrou no lugar do ideal de ego, e não esqueçam que eu disse, o ideal de ego é um herdeiro do narcisismo. Tá? Narcisismo absoluto, ego ideal, ideal de ego. São diferentes momentos do narcisismo. Né? Entende? Claro, o narcisismo absoluto vive dentro de um narcisismo absoluto. O ideal de ego já é um narcisismo mais ligado à realidade. Tu tem que abrir mão dos teus desejos para seguir o teu pai e tua mãe, em alguma medida, claro, né? Para poder manter essa ilusão de poder. Então, eu preciso defender o meu líder, né, para continuar acreditando que se ele existe, esse líder, ele me promete o paraíso. Se eu me entregar a ele e defender ele contra tudo e contra todos, né, eu vou garantir que ele continue existindo, né, e que ele vai me levar para o paraíso, né, onde eu vou ser especial, né, entende? Então, é uma necessidade que tem a ver com o aspecto infantil, assim, de todos nós. Né? A gente necessita de crenças, de ilusões, né? Ninguém vive somente na racionalidade completa, assim, né? A gente mantém ilusões, a gente mantém crenças, né? O problema é quando isso entra no lugar do ideal de ego. E aí a gente passa a defender coisas de uma maneira, essa é a minha verdade. E é a verdade para todos. Né? Aí que complica o negócio. Né? Entende?
porque as pessoas começam a ficar com aquela coisa assim, meio messiânica, né? A coisa fica messiânica, né? O líder vai nos levar para o paraíso, para, como diz o Freud, para aquele sentimento de, como é que o Freud diz, é o sentimento oceânico, tu está em fusão, está fundido com a natureza, né? O que é a natureza se não é a mãe natureza? Assim? Ou seja, é o retorno ao narcisismo. Assim. Zé Ligue, Adriane, Fala lá. eu queria te parabenizar, né? Achei muito bom, acho que foi muito claro e ao mesmo tempo muito profundo, porque eu acho que tu conseguisse, né, trazer um texto difícil, clarificando para nós, né? E eu fiquei pensando no que tu estava falando entre o ego ideal, ideal de ego, enfim. Eu fiquei pensando que aqui houve nessa pandemia, essas últimas 15 dias de pandemia, quando houve essa ideia de um isolamento mais radical, assim, né, social, houve uma briga aqui na minha cidade entre o que é essencial e não essencial. Então, as pessoas entraram numa disputa para dizer qual era o comércio que era essencial e qual é o comércio que não era essencial. E eu agora te escutando fiquei pensando nisso. Tem uma saúde, não tem lugar no hospital, nós estamos com excesso de lotação no hospital, né? E as pessoas foram à rua para brigar se eles eram essenciais ou quem eram os essenciais. Então... Isso aqui que é, eu acho que tem uma coisa, Adriana, ao longo desse ano eu venho visto coisas, né, e pensando assim, eu acho que assim, ó, uma coisa que eu me dei conta, assim, ó, por exemplo, a gente pode estar trabalhando em casa, né, ou no consultório através do computador. Nós estamos com a vida assim mais ou menos preservada, assim, no sentido econômico e das condições materiais e tal. Eu comecei a me dar conta do seguinte: tem uma parcela da população que não tem como fazer isso, né? Entende? E eu tenho observado um pouco, assim, porque eu tive que ter contato com certas coisas de arrumar coisa em casa lá que aconteceu lá e tal. E eu vejo assim, essas pessoas me dão uma impressão que quem tem que sair para trabalhar e precisa, porque se não trabalhar não vai ter o que comer, né? Elas até se cuidam, assim, em alguma medida, né? E respeitam algumas coisas, né? Porque a coisa absoluta, né? A coisa absoluta não vai acontecer, né? Eu duvido que nós vamos fazer um lockdown aqui no Porto Alegre, Bento, Garibaldi, no Rio Grande do Sul, sei lá onde, né? Eu duvido, né? Mas enfim, né? Então eu acho que a gente tem que encontrar maneiras, e aí que eu queria chegar no que tu está dizendo, que é o seguinte: é a capacidade de olhar para o outro, né? Entende? Então, assim, me disseram, não sei se é verdade, né, que aqui em Porto Alegre, algumas lojas que não vendem produtos essenciais começaram a colocar comida na loja, vender comida para dizer que era essencial. Uhum. Aí eu acho que tem uma questão da psicologia da população, do nosso jeito de lidar com as coisas. Né? Tem nosso jeito de lidar com as coisas. Né? Que em alguns outros lugares não é bem assim. Eu acho que tem diferentes níveis de evolução das sociedades, né? Que eu acho que um dia nós vamos chegar lá, quando eu não sei, né? Mas eu acho que a gente vai evoluir, né? Para talvez uma sociedade mais solidária, mais capaz de olhar para o outro, né? Não sei em que tempo isso, vou te dizer claramente, né? Mas enfim, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso e olha, nós temos que começar a prestar atenção um nas razões do outro, assim, né? Entende? Eu acho que nós não vamos conseguir fechar toda uma cidade, assim. Tem gente que não tem como, né? Não tem como, né? E o que acho que é problemático é quem tem como e não consegue fazer, né? Entende? Que é, sei lá, né? Mas é complicado, realmente. Nós vivemos uma situação muito complicada, assim, né? E que eu acho que as situações complicadas em que a sobrevivência está em jogo, né? Esses mecanismos de polarização, de dissociação ficam maiores ainda. Porque a gente está lutando por uma coisa básica, é continuar vivendo. Né? Continuar com a vida. E aí é uma coisa que não é só a vida da gente, é a vida da gente, é do cônjuge da gente, dos filhos, pai, mãe, irmãos. Tu começa a pensar, é tanta gente que tem ao redor para tu
que tu gostaria de poder controlar, né? Do tipo dizer assim, olha, tu tem que ficar em casa, né? Aí nem sempre tu consegue isso. Às vezes os velhinhos às vezes dão umas escapadinhas, né? Assim, Com certeza. o que tu vai fazer, né? Mas é uma angústia pra gente, assim, né? Se tu pudesse fechar a casa do teu pai e da tua mãe e jogar a chave fora, mas a gente não pode, né? Então, é uma angústia, a gente vive angústias, assim, né? Entende? Acho um momento muito, muito sui generis, muito peculiar nesse sentido, e que esses fenômenos primitivos vêm à tona porque a gente está lutando pela vida, né? Você se lembra que o Freud ele fala da pulsão de autoconservação, né? Que é a pulsão que nos move para a autoconservação, né? Para a gente continuar vivendo. Assim, né? Então, eu acho que a gente vive esse momento. Assim, todo mundo está lutando. E aí cada um, né? O sujeito quer, sei lá, ontem teve uma manifestação em Porto Alegre na frente do Palácio Piratini. As pessoas querem manter o comércio aberto. Tinha uma massa de gente lá, todo mundo não, mas muita gente sem máscara, né? Essa própria pessoa amanhã pode estar doente, né? É muito complicado isso, porque eu acho que o que a gente menos precisa nesse momento é julgamentos, né? Sim. Ainda que o sujeito lá na porta do palácio berrando possa estar contaminando tanta gente, tem desesperos aí na jogada, né? Tem coisas que as pessoas ficam desesperadas. Tem uma empresa que demitir gente é uma das coisas piores que tem, né? A gente tem que demitir uma pessoa, né? É difícil, né? Muito difícil, né? Por isso que eu fui ser médico. Ai. Zelig, enfim, nós estamos um pouco no horário, assim, mas foi ótimo, tem vários elogios aqui no chat, e como as gurias já falaram, assim, né, em nome do Departamento Científico também do IEP, Karina, que fez o contato contigo, te agradeço muito, tu foi muito claro, assim, foi uma aula mesmo, acho que tu desse, assim, várias pessoas também fizeram esse comentário, esclareceu vários conceitos e conseguiu, né, realmente, que nem tu disse, fazer essa ligação, né, de um texto tão importante, assim, né, na psicanálise com a atualidade, né? Então, como tu disse, né, é a atualidade dos textos freudianos, né, que a gente consegue realmente, assim, conseguiu, né, com a tua explanação, assim, poder, enfim, pensar, entender alguns movimentos, né, que, como tu disse, eles são também históricos, né? Né? São movimentos que, enfim, nos acompanham, assim. A Marta escreveu aqui também, né? Obrigado, Zelig, pela clareza dos conceitos atrelados às questões da atualidade, onde todos nos identificamos, né, para sentir e pensar. Né? Ótimo evento, enfim, vários elogios. Obrigado, eu agradeço uma vez mais pro IEP, um lugar uma instituição pela qual eu tenho um carinho, porque, como disse, eu frequento. O tempo que eu comecei a frequentar o IEP, a Karina era aluna. Sim. Para tu ver quanto tempo faz, hein, Karina? Né? Não, mas brincadeiras à parte, eu gosto muito do IEP, eu tenho uma relação com o IEP da Serra muito próxima, assim, né? E para mim é muito, muito satisfatório, assim, tenho um prazer em poder conversar com vocês e trocar ideias, enfim. Né? Então eu agradeço novamente o convite, foi um prazer para mim. Tá? A gente que agradece. Várias pessoas me pediram para colocar o PowerPoint, não sei se tem como colocar aqui, eu mando para a Mary, as pessoas pedem para a Mary, o que vocês acham, como fazer? Acho que tu manda para a Mary, né? Isso, manda para a Mary e a Mary se organiza para... E aí as pessoas fazem contato com o IEP, né? Daí a Mary talvez encaminhe. Bem, tranquilo. Então, quem ainda está na atividade, que quiser, eu vou mandar para a Mary, aí vocês entrem em contato com a Mary e isso. Podem ter. Quem tiver interesse, então, no material do Zelig, que ele vai passar para o IEP, e daí, então, a Mary encaminha. E eu vou deixar com a Mary também, quem quiser, se quiser fazer um contato comigo, conversar, trocar ideias, né? Eu estou à disposição, tá? Eu vou deixar com a Mary meu e-mail também, tá? Estou totalmente à disposição para outros debates, às vezes as pessoas querem conversar alguma coisa, enfim, então fiquem à vontade, tá? Muito obrigado, Zé, foi ótimo mesmo, então que a gente possa também ter outros momentos, né, assim. Se depender de mim, tranquilo.
As Fala, pessoas Karina. estão pedindo como é que elas contatam a Mary. Tem o número do WhatsApp na propaganda, na Isso. divulgação do encontro, tem o número do WhatsApp da Mary, tá? Isso, o Aí eles WhatsApp do podem IEP contatar com Serra. ela por aí. Isso Tá aí. bem? Então tá. Zelig, Obrigado. muito obrigada. Obrigada, um bom Obrigado, final de obrigado. semana, muito obrigada. Tá, Obrigada. Um abraço Obrigada pra todos. pela- Um abraço. Obrigada Obrigada, pela Zé. participação também de Tchau. todos. Obrigada. Obrigada. Tchau.